Né? Tá, ok. Gravação iniciada, então, começamos oficialmente a nossa reunião de número 4, cuja temática é Clima Escolar e Suas Dimensões, parte 1, seguindo nessa linha aí de dois encontros com o mesmo subtema aí dentro do tema geral da jornada. Então, essa para ser feito o repasse por vocês para os cursistas entre 23 e 27 de março. Aquela atenção ao formulário, deixa eu correr com o link aqui, para vocês poderem registrar a presença de vocês. Tá no chat, aqueles 2 minutinhos, e a gente já dá sequência. É sobre isso que Simone e Rose falam no chat, é porque tem por exemplo, o link da gravação é uma coisa que só pode acontecer depois da reunião, por óbvio, né? Porque a gravação acontece na reunião, então a gente posta uma versão inicial de véspera, ou no nosso caso na sexta-feira, foi postado, e daí, acabando aqui a gente atualiza leva um tempo, porque tem um procedimento do próprio Google aqui para gerar o arquivo da gravação e subir no YouTube, então assim que a gente dá conta desse procedimento, a gente atualiza lá, e daí a gente combina de nesse nos próximos incluir também esses links de material de apoio. Vou assumir que... A Simone está falando dos slides, né? Os slides realmente eu coloquei agora de manhã, Simone. É isso mesmo. Não estava ali, eu coloquei agora de manhã. A gente precisou fazer um ajuste de última hora ali, por isso que eu coloquei ali, tá bom? Perfeito, perfeito, Rose, obrigado. Aquela conversa de sempre, câmera aberta, por favor, vocês aqui, formadores, para os cursistas também, tem relação com a presença, é importante nossa troca mais próxima. Objetivo da reunião de hoje, pessoal, primeiro é compreender a evolução do conceito de clima escolar, e segundo é identificar as dimensões que constituem o conceito de clima escolar na contemporaneidade. Aqui o nosso cronograma, né? Estamos nos aproximando aí da metade da nossa jornada, está passando bem rápido, não sei se para vocês também, mas para mim tem passado bem rápido, e isso é um bom sinal, né? Eu vejo como um bom sinal, está sendo produtivo. E aqui, gente, para perguntar assim, bem breve mesmo, em função a gente ficou tirando essas dúvidas de início, mas antes de passar a palavra para uma ou duas pessoas, acho que para uma pessoa, vamos combinar assim, aqui é o momento de vocês fazerem com os cursistas, de perguntar como foi eventuais, né, como tem sido eventuais aplicações na prática, lá na escola, no núcleo, no conselho, na SED, onde eles estiverem. E aqui, claro, tem acho que um parênteses importante de pensar que a gente ainda não está direcionando atividades práticas no sentido de intervir no campo exatamente. A gente tende aí colocando direcionamentos mais próximos de uma aplicação daqui para frente. Hoje, até aqui, a gente viu mais conceito que se relaciona com a prática. Mas a gente pode pensar assim, vocês estão olhando para as coisas na escola de forma diferente, estão pensando, interpretando situações de forma diferente, é uma forma de entender, né, que efeito que está tendo aí no dia a dia de vocês a discussão que a gente fez até aqui. Né? Então, vamos pensar numa prática como uma prática de reflexão, por assim dizer. E dito isso, gostaria que alguém aí comentasse alguma coisa de algum efeito que tem visto do início da jornada para cá, no seu cotidiano, na prática profissional, aí na escola, onde tiver. Leia, por favor. Enquanto Leia fala, desculpa, eu vou também colocar um link no chat, gente, porque isso também é para ser compartilhado num formuláriozinho também bem breve. Daí pode abrir a palavra e também os demais podem colocar alguma coisa ali que pensaram nesse formulário. Pode falar, Leia, por favor. No caso, como eu vou falar aqui, eu preciso colocar no chat, no formulário também?
A pessoal do apoio aí consegue responder essa? É para todas as pessoas responderem, inclusive formadores, Rose? Todas as vezes que tiverem algum link aqui, a gente pede para que vocês também acessem, para que vocês também vejam o link, para vocês também respondam, né? Para que quando vocês abrirem lá o cursista, vocês também sejam cientes de quais perguntas estão sendo feitas, qual é o direcionamento, né? E aqui, Leia, complementando o que o Andrei está trazendo, você pode trazer também como é que está sendo a sua implementação até agora, né? E aí, como foi esses papos que vocês já iniciaram aí nas turmas de vocês nesse sentido. E aí, quando você for fazer a reflexão com o seu cursista, você pergunta se na prática ali da sala de aula, ele já consegue, né, ver alguma situação diferente, fazer uma relação já de alguma atitude, se ele consegue ver essas questões que acontecem em sala de aula, mais na perspectiva do que a gente está dizendo agora do educar em direitos humanos. Todo mundo conseguiu acessar o link, pessoal? Vocês vão ver que a maior parte dos campos é de ticar e tem um para colocar uma observação ali sobre ter sido possível ou não ter sido possível, algum fator de limitação, ou, ou no sentido de ter tido êxito, né? Fazer algum destaque, algum comentário. Pode ser bem breve. Ok. A internet está oscilando aqui um pouquinho, porque eu não sei, caiu, cortou, vocês estão me ouvindo? Ouvimos? Tá. Então, até inclusive essa pergunta que você fez aqui, né? Vou falar como também no que aconteceu como professora formadora. Uma das cursistas perguntou uma situação sobre exercer esses conceitos da educação em direitos humanos na escola, que tem um professor lá que é pedófilo e ele está na escola, o que agir em relação a isso e tal. Aí eu falei para ela como fazer. E, assim, como fazer, não, passei uma orientação para ela, coloquei as deliberações e as resoluções para ela se basear ali, e pedi que ela procurasse o gestor da escola, conversasse com ele para saber em que altura, como que está a situação, se eles têm conhecimento, e depois procurar as outras instâncias para continuar com o trabalho. E na escola, em casa, com os alunos, trabalhando com os alunos, com os colegas, a equipe gestora, os professores, a respeito disso, dos direitos, da educação em direitos humanos, esses temas transversais, o que vai ser trabalhado. Então, eu estou levando e estamos fazendo, por enquanto, uma introdução na escola. Seria isso, brevemente. Bem legal, né? Obrigado por compartilhar. Aqui, Daniel coloca uma questão no chat, que tem o campo de contexto de atuação, se é profissional efetivo, técnico atuando. Os pedagogos daí não tem um campo específico para eles. Será Eu que... perguntei aqui porque eles vão perguntar, por isso que eu achei melhor trazer aqui, como orientá-los. Tá, eu já vou ver essa parte, Daniel, e já respondo ali no chat para você, tá? Enquanto o Andrei vai andando, eu vou ver isso aí. Eu só queria fazer uma parte aqui para o Valdo, que ela trouxe, da Leia, desculpa. Tinha uma colega que chamava Valquíria, Leia, a gente chamava ela de Valdo. Então, assim, ó, eu sei que a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente, mas acho importante já falar, quando a gente fala de qualquer situação de violência, a gente trabalha como suspeita, porque nós, enquanto profissionais, a gente não tem condição de materializar o que está sendo posto, né? E toda vez que eu tenho alguma suspeita de alguma violência, seja ela praticada contra o estudante, ou seja ela praticada pelo profissional da educação, eu tenho protocolos a serem seguidos. Nós, enquanto equipe de educação em direitos humanos, enquanto CED, nós temos protocolo, tá? Que é um guia de protocolo de situação de violência. Nesse caso, a professora precisa urgentemente levar a situação até a equipe gestora, e a equipe gestora tem que fazer um ciclo obrigatoriamente para que isso seja verificado. Então, a gente tem alguns protocolos, eu vou colocar o link aqui no chat para vocês, mas mais para frente a gente vai trazer esse link, mas é importante que vocês saibam que para toda forma de violência que acontece na escola, nós já temos um protocolo a ser seguido, tá bom?
Tá no chat aqui o link desse material, desse guia que a Rose mencionou, pessoal. A nossa agenda, o aí como foi, o acolhimento, né, os 10 minutinhos, saberes em ação, conexão saberes e prática, na prática, e a gente conclui lá com o RAF na estrutura próxima das agendas das outras reuniões também. Acolhimento, pessoal, selecionamos algumas imagens aí e a gente gostaria que vocês comentassem no chat o que essas imagens nos mostram. Todo mundo aí que está participando pode comentar no chat aí o que entende que essas imagens estão mostrando. Dá um minutinho para isso. Bastante coisa aparecendo já. Companheirismo, ensino, cooperação, acolhimento, trabalho em equipe, diversidade, prática, conexão, pluralidade, pertencimento, momentos alegres com pessoas diversas, conexão, clima acolhedor. Legal. Deixa eu olhar aqui o que vocês estão colocando, pensar em convidar alguém que possa compartilhar brevemente, pessoal. Deixa eu ver aqui. Karina, que você viu por primeiro. Você pode comentar para a gente brevemente como que você escreveu ali, como você entende que se relaciona com as reuniões que a gente já teve do início da jornada até aqui, de educação e direitos humanos? Por favor. Oi, boa tarde. Eu tive eu coloquei interação, né? Eu tive essa impressão através dessas imagens, porque realmente ali você tem bastante exemplos de interação, tanto de professores com professores, né, entre pares e os estudantes e professores merendeira. E passando aqui para a minha atuação no GE, eu vejo, gente, que teve uns momentos que eu consegui me inteirar, teve uns momentos que eu fiquei perdida, sabe? Que eu tentei me encontrar. Foi assim, dentro da normalidade. Eu prefiro mais presencialmente, mas eu, mesmo esses encontros online, assim, a gente consegue se inteirar e consegue aprender. Eu estou em construção, estou entrando assim, ainda no ritmo dos formadores. Legal, obrigado por compartilhar, Karina. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem, em alguma medida, é novo para cada um de nós, né? O momento, o formato, a interação com esse grupo, neste momento, nessa jornada, e a gente vai aprendendo a se adaptar mesmo, a poder achar o tom da coisa. Você tinha escrito diversidade também antes de interação, né? Então, só destacando isso. Professora Ana Paula, pode também compartilhar brevemente aí o que as palavras que você colocou, você pensa que tem relação com o que a gente está vendo também de conteúdo aqui de educação de direitos humanos? Dos direitos humanos, ali a gente vê as relações democráticas, né? Então, um dos pilares lá da deliberação 002, que a gente falou na semana passada, com os nossos cursistas. Eu vejo também as dimensões que a gente trabalha, né? As 8 dimensões do clima, ali a dimensão ensino e aprendizagem, né? Que a gente busca as ações, a gente tem as diversidades ali. Quando a gente fala das dimensões, a gente vai trazendo, por exemplo, ali a gente tem acho que uma agente ali da merenda, então a gente pode pensar nessas ações com todos os públicos da escola, né? Temos a diversidade cultural, que a gente falou na semana passada, né? Também um dos pilares da deliberação 002.
Eu coloquei acolhimento, porque as nossas práticas do clima, elas são voltadas para isso, né? Para a gente, se a gente pensa lá nos conceitos de educar em direitos humanos. O que mais que eu coloquei aqui? Acho que é isso. E tá excelente, muito bom. Acho que é isso da joga a luz ao que a gente já viu nos encontros anteriores e também no que a gente vai conversar nesse, né? Ana Paula já bem alinhada com a reunião de hoje, já fala do tema que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos próximos slides, sobre o crime escolar e as dimensões que o constituem. Todas as palavras que foram colocadas aqui, todas as expressões, todas estão corretas, mas aqui, né, acho que acrescentando o que as colegas falaram, e reforçando parte do que elas falaram, é sobre também a diversidade que está representada ali, no sentido de ter pessoas de diferentes raças, etnias, de diferentes idades, pessoas com ou sem deficiência, essa diversidade cultural também, e dessas características mesmo fenotípicas que a gente consegue observar, né, a partir do que as imagens nos mostram, imagens reais aí, imagens da nossa rede estadual de educação, e que de alguma maneira vão ao encontro dessa defesa de uma educação de direitos humanos como o direito que não faz distinção entre pessoas. Então, a gente vê pessoas diversas em situações diversas, né? Então, caso não ocorra, aqui aconteceu. Vieram falas que vão ao encontro disso. Caso não aconteça, vocês, claro, acolhem o que apareceu, mas enfatizam aí essa relação com a diversidade humana que está representada nessas imagens aí do slide, beleza? Falando agora especificamente aí, bem desse link, né, bem dessa interseção que a professora Ana Paula destacou para a gente. Então, educação, direitos humanos e crime escolar, a gente já percebe o link dos dois últimos encontros para esse e o próximo, porque a educação e direitos humanos, ela é um aspecto que contribui para um crime escolar positivo, assim como também fortalece empatia, respeito, a cultura de paz, valoriza a diversidade e a dignidade humana, ajuda a prevenir bullying, preconceito, outras formas de conflito que acontecem na escola, e, nesse sentido, então, ajuda a promover uma escola segura e democrática, né? Então, por isso, pensar essa relação aí entre o EDH, né, a Educação em Direitos Humanos, e o clima escolar, que é o tema sobre o qual a gente vai se debruçar um pouco mais na nossa reunião de hoje, né? Então, bem importante mesmo ter uma linearidade, uma sequência, né, de resgatar, de manter próximo do momento do R4, tudo aquilo que a gente viu no R2 e no R3, os princípios, essas reflexões, aquilo que a gente consegue pensar, de como aplicar na prática, como mudar a nossa postura, o nosso olhar, como conduzir situações de forma a respeitar o direito de cada pessoa que convive com a gente, sejam nossos pares, sejam nossos gestores, sejam as pessoas para a qual a gente presta serviço, né, que na ponta ali são os estudantes e as estudantes. Então, pessoal, falando sobre crime escolar, né, da onde veio, desde quando, a gente ouve às vezes assim, em contextos mais informais ou até em rede social, uma noção de que crime escolar é um tema recente, é um tema atual, que está sendo discutido agora, e daí isso pode dar uma falsa impressão de que esse termo foi cunhado, né, foi proposto esse conceito recentemente. E, na verdade, quando a gente vai fazer uma pesquisa mais a fundo, a gente vê que já existe uma menção, não exatamente a um crime escolar, mas, de alguma maneira, descrevendo o fenômeno da mesma forma que hoje a gente descreve o crime escolar. A primeira menção é num livro que foi publicado em 1908, então que está aí indo para 11 décadas de publicação, um livro chamado The Management of a City School. Ele não tem publicação
em português, mas caso tivesse, a gente imagina que seria algo como a gestão de uma escola da cidade, gestão de uma escola urbana, que seria uma tradução mais livre, direta ali desse título original. E nesse livro aparece uma ideia, o autor usa o termo atmosfera para se referir a coisas que acontecem no ambiente da escola. E daí aqui a gente apresenta uma citação direta desse livro, aonde essa palavra aparece ali, se eu não me engano, pela primeira vez. Alguma pessoa voluntária para ler aí o texto em tela para a gente, por favor? Eu posso. Ah, a Simone levantou, não tem problema. O sucesso de uma escola dependerá da intimidade que se estabelece entre o diretor e seus professores. Se a relação se resumir à formalidade de o professor cumprir um determinado número de horas de serviço e o diretor certificar que ele não se esquiva do seu trabalho, a escola poderá até funcionar bem, mas certamente lhe faltará aquele elemento mais refinado que chamamos de atmosfera. Obrigado, Simone. Quem estava quase lendo junto foi Érica? Isso. Comente para a gente então, Érica, o que a leitura da Simone aí do texto em tela te faz pensar? Deixa eu só fazer uma análise aqui. Eu sempre vejo que quando para que a gente, na verdade, consiga realizar um trabalho onde todo mundo consiga trabalhar em equipe, trabalhar junto, eu vejo a necessidade de um diretor, realmente, eu vejo a necessidade de um diretor acolhedor. Não é só acolhedor, ele tem que ter uma postura de líder. Eu vejo essa necessidade. Porque se ele for muito bonzinho, não dá certo. Se ele for muito rígido, não dá certo. Se ele também não estiver próximo de nós com a vivência, ele também não consegue atingir de uma maneira efetiva toda a equipe. Então, eu vejo essa necessidade de um íntimo, um íntimo com uma liderança. Então, eu concordo, né, com o início ali da frase, e esse diretor ele tem que estar presente. Eu vejo que se o diretor ele está distante, a escola começa a ficar desconexa. Então, ele tem que estar ali, nem que seja pelo WhatsApp, nem que ele faça um vídeo, porque a gente sabe que os diretores eles têm uma demanda grande, mas a equipe toda, para ela fluir, a equipe no sentido não só professor também, todo o chão da escola, o diretor ele precisa ter uma intimidade com a gente. Então, eu vejo a necessidade de um espírito até mesmo necessário o espírito de liderança. Se nós não tivermos diretores líderes dentro da escola, a gente não consegue ter um trabalho efetivo. Eu não sei se eu falei demais, mas é o meu pensamento. É uma boa medida, eu gostei e os seus colegas também gostaram pelas reações, no chat também nos comentários aí, que entendo que pelo menos grande parte das pessoas estão concordando com você, prof. Érica. Obrigado. E entendo que, né, você, como afirmou, também está concordando aí com a proposta aí desse autor. Legal, gente. Vamos passar adiante. Nesse mesmo livro, do mesmo Perry, lá em 1908, ele fala de algumas condutas, valores, comportamentos. Lá tem uma seção que ele lista, e daí aparecem essas expressões aí, né, essas combinações de palavras que estão na tela. Falando sobre a importância de ter um jeito calmo e silencioso, de ter noção de justiça e equidade, decisão e firmeza, diligência e energia, alegria e simpatia, um olhar atento e vigilante, né, ter vigilância, saber e erudição, né, demonstrar quando domina aquele conteúdo, aquela informação, e também uma conduta ali, uma postura que mantém a ordem e asseio para dar modelo, inclusive foi minha colega Rose ali, que estava do lado quando a gente elaborava. Eu falei, asseio, essa professora de língua portuguesa, né? Asseio, por acaso sabe o significado? Eu não sabia. E ela contou que tem essa relação com estar bem alinhado, bem limpinho, né? Bem apresentável, asseado, né? Asseiado, que é essa outra expressão ali que o autor recomenda. E daí pergunto para vocês, pode ser no chat agora, aqui vocês acham que o Perry estava falando que quem tinha que ter isso daí tudo? Vamos ver.
O professor tem que ser cheiroso, Simone diz. João Cláudio também fala que é o professor, a equipe toda, mas principalmente os professores. Tatiana diz, espero que não seja do professor. Professor, direção, funcionários, quem dá mais? Aparentemente parece que a maior parte desconfia ou teme que seja o professor. E é o professor. É do professor que ele está falando. Ele está atribuindo que o professor tem que dar conta de ter tudo isso, e ele explica exatamente o porquê, né? A gente não vai aprofundar muito aqui, especificamente em função do tempo. Cadê minha janela aqui? Mas eu vou mostrar para vocês, que aí embaixo ele está mais ilustradinho nos comentários. Então, ele fala... aqui tá a proposta de vocês fazerem esse mesmo movimento, né? Mas na obra, na seção original do livro onde ele fala, ele tem umas linhas de comentário ali sobre cada um desses, o porquê de cada uma dessas orientações que ele dá na conduta do professor. A ideia é fazer esse exercício mesmo, né? Ver se todo mundo também desconfia da mesma forma que ele está atribuindo todas essas responsabilidades especificamente para a figura do professor. Tem que ter decisão e tem que ter firmeza, senão vai acontecer tal coisa. Tem que ter ordem a ser, para os alunos também se manterem em ordem e também se apresentarem limpinhos, cheirosinhos. E parece, né, nossa provocação aqui para a gente entender, né, e dialogar com vocês e entender que existe uma certa queixa de uma atribuição de responsabilidade com muito volume, com muita exclusividade em cima da figura do professor, que de alguma maneira é o que acontecia, ou podemos dizer que talvez em alguns momentos ainda seja o que acontece, mas nessa obra, especificamente nessa parte do livro, onde o Perry aponta isso, ele está falando especificamente da figura do professor como alguém que deveria ter aí todo esse conjunto de características, valores e habilidades. E ele avança, gente, ele fala sobre erros comuns na prática docente, nessa mesma bem em seguida dele dizer assim, o professor tem que fazer isso, ele vai dizer, e aqui o professor tem que evitar certas coisas que na concepção dele naquele momento, o prof. Tatiana está dizendo que fez lembrar a Annie with the A, ali a Annie com E, que é uma série da Netflix, né? Se puder comentar, professora, qual a relação que você fez, eu só conheço a série de nome, mas talvez se você comentar, a gente entenda aí a relação que você pensou. Oi, boa tarde. É que tanto na série quanto no livro, né, tem uma substituição da professora por uma professora nova, e essa professora ela vem com várias ideias inovadoras, de fazerem ali vários experimentos em sala de aula com muito material, e a professora acaba se sujando. A aula não é uma aula silenciosa, a aula ela é barulhenta, e os alunos saem pelo caminho colhendo material, e não é só na sala de aula. E aí os pais, né, começam a fazer uma crítica em relação à metodologia da professora, né, que não é essa sala de aula comportada, quietinha, silenciosa, professora arrumadinha, com o cabelo arrumadinho, tudo arrumadinho, conforme a sociedade entendia naquele momento, né? Então, essa dualidade de visões de como deve ser o ambiente de sala de aula, o ambiente de aprendizagem, né? Que a aprendizagem não é só essa formal, bonitinha, arrumadinha. Bem legal, ilustra bem mesmo, obrigado por compartilhar, e deixo de sugestão que você e vocês, demais também informadores, possam apresentar de repente como uma sugestão. O prof. Ana Paula também menciona ali que tem um episódio que traz o prof como instigador, então se é uma série que faz sentido com os objetivos que a gente está propondo aqui, acho que é legal colocar de repente até naquele campo que vocês têm no Classroom de vocês lá, de material, né, de material complementar, pode ser como uma sugestão, só ter aquele cuidado de colocar o conteúdo direcionado para o streaming, para o serviço e tal, né, não, sei lá, caso eventualmente alguém tenha um link que funcione sem a pessoa assinar, ou tem o arquivo, tem que sempre cuidar para colocar
de forma de não ter problema com direito autoral, né? Recomendo série tal que você encontra na Netflix ou em outro serviço, algo assim, nessa linha. Avançando, então, o Perry fala desses erros comuns, e ele fala, por exemplo, de não ocupar os alunos o suficiente, e daí ele justifica que é mais difícil não fazer nada do que fazer algo. Então, é mais difícil fazer os alunos ficarem ociosos do que mantê-los em uma tarefa específica. E isso é o que era apontado como um erro comum na prática dos professores lá há 110 anos. Não manter a ordem desde o início. Ele dizia que ignorar pequenas infrações iniciais, o que hoje a gente entende por incivilidade, como a gente comentou no encontro passado, e disciplinar apenas quando algo mais sério ocorrer. Eu até vou fazer uma correção, porque aquele em ali, na verdade, é um e, pessoal. Vocês me permitem, para não deixar para depois esquecer. Ignorar pequenas infrações iniciais e disciplinar apenas quando algo mais sério ocorrer, é um erro estratégico, né? Tipo, um erro de estratégia, assim, que isso não funcionaria bem. E aqui, o terceiro que ele apresenta, não são só esses, tá, pessoal? Nessa sessão ele apresenta uns 10 erros comuns, assim, a gente trouxe esses para refletir com vocês, assim. Brinquei com a Rose quando a gente também bolava essa apresentação, né? Alguns daqui, será que alguns envelheceram igual vinho ou alguns envelheceram igual leite, né? Essa noção, assim, de que isso é errado, estava certo. Pois é, Simone, eu fiz uma correção, o erro foi a correção, né? Sabe quando o cérebro completa errado? Vou voltar como estava. Na leitura que eu fiz, parecia que era um erro de digitação. Desculpa, pessoal, a confusão dentro da confusão. Agora tá certo, eu pensei em ignorar pequenas infrações e disciplinar, né? Mas pensando em disciplinar, estava correto como estava. Obrigado pelo seu olhar atento, Simone. E o terceiro, atribuir exercícios escolares como punição. Então, o erro dessa prática é evidente, mas é um equívoco cometido por quase todo novo professor. Então, aqui, pessoal, basicamente a gente pode pensar que, conforme vocês tiverem ali, né, tempo, acho que dá para abrir uma participação, a contribuição do quanto concordam ou discordam, mas na nossa leitura, quando a gente olhou para o livro, selecionou para trazer para os slides, a gente pode pensar que não necessariamente tudo isso envelheceu mal e não se aplica mais, pelo contrário, algumas coisas são bem válidas ainda, mas a gente pode olhar com um pouco de criticidade. Por exemplo, nessa lógica de que é mais difícil fazer ficar ansioso do que manter numa tarefa específica, a gente entendeu aqui que sempre tem que ter um exercício acadêmico para fazer, sempre tem que ter algo, né, uma tarefa, um exercício relacionado àquele componente, relacionado ao que tem que ser feito. E às vezes pode ser que o ócio seja produtivo, um ócio por interação, conversando quietinho, o ócio como, por exemplo, fazer um exercício de respiração, uma breve meditação guiada, como a gente fez naquele nosso encontro retrasado, são coisas que preencheriam o tempo, mas não necessariamente uma atividade voltada ao conteúdo da disciplina, do componente. O Prof. Karina fala de intencionalidade pedagógica, justamente. A gente pode flexibilizar um pouco essa noção. O segundo, ignorar pequenas infrações iniciais pensando em disciplinar apenas quando algo mais sério ocorrer. A gente tende a concordar que, de fato, a gente tem que pontuar e posicionar as coisas desde o início, no sentido de criar uma cultura onde certos comportamentos não são adequados, né, nem ignorados, para parecer uma me fugiu a palavra, de ser permissivo, né? Permissividade, obrigado. E ir mais numa linha do tipo ter salvar a proporcionalidade, né? A forma que eu vou intervir, sempre iniciando pedagogicamente, para uma coisa que é mais sutil,
e para uma coisa que é mais grave, tem que ser proporcional, tem que acompanhar a gravidade da situação. Mas daí tem isso, assim, pensando em disciplinar, quando algo mais sério acontecer, é a reflexão de que esse disciplinar de 100 anos atrás, com certeza é diferente da forma que a gente vai pensar nesse disciplinar hoje em dia, né? Então, nada muito punitivo, nada que cause constrangimento, então a gente pode criticar aí, pensar em atualizar essa visão, pensando no significado que essas palavras têm na nossa conduta hoje em dia. Rose. Só para trazer, acho que um exemplo aqui, para contribuir nesse terceiro aqui, para a gente pensar que talvez, né, esse envelhecer e esses 100 anos atrás não está tão distante, né? Então, na escola que eu trabalhava, tinha uma pedagoga que ela, quando os estudantes chegavam atrasados, ela pedia para eles escreverem o hino nacional de trás para frente. Toda vez que eles chegavam atrasados, e aí eu era professora, né, nessa época de sala, né? E aí eles chegavam na segunda aula, professora, a pedagoga fez de novo eu fazer isso e tal. Isso é o quê? 10 anos atrás, né? Não tem nem tanto tempo assim. E aí eu fui conversar com ela, né? Falei, olha, porque assim, hoje, por exemplo, ele chegou atrasado, porque o pai dele teve várias questões e tal. Então, não era considerado nenhuma das questões que poderia acontecer com o estudante pelo fato de ele chegar atrasado. Mas era simplesmente a punição pela punição, né? E naquele momento ela achava que estava fazendo legal, estava fazendo certo, né? Então, para a gente refletir que esses 100 anos também talvez não esteja tão distante de algumas questões, né? Exato. Mas o que a gente pensou quando a gente... O que criticaríamos não é nem dizer que atribuir exercício como punição seja um erro. Continuamos concordando que é um erro. Mas ele afirmava lá que quase todo professor fazia isso, recém-formado. Então aí que talvez é uma coisa que não... afirmar isso hoje em dia talvez não caberia, né? A gente tende a pensar que os professores formados recentemente, nas últimas décadas aí, vão ter um olhar para intervenções de ordem pedagógica e não esse olhar punitivo ali que vai gerar mais trauma e aversão à atividade, à disciplina, à própria pessoa do professor ou da pedagoga, como no exemplo que a Rose trouxe, do que de fato ter efeito sobre o problema, né? Tranquilo, pessoal? Daí, esses comentários que a gente fez, eles também estão ali descritos, esse mais algumas anotações ali do apresentador. E agora a gente faz uma viagenzinha aí, para a gente dar um salto na história, e sai de lá de 1908 para chegar em 2017, para a gente poder agora atualizar. Claro, muita coisa correu, muitas pesquisas em torno do clima escolar, nessa visão mesmo de tirar a noção de clima, que inicialmente vem de organizações, né? Gestores, psicólogos organizacionais, olhando para uma noção de que era assim, o quanto a relação entre pessoas, por exemplo, numa indústria, vai afetar o quanto bem eles vão produzir mais ou não, visando o volume de produção, visando o lucro. Era essa lógica que, de alguma maneira, era emprestada para a escola. E é por isso que lá naquele primeiro, que Simone leu, Érica comentou, eles estavam falando muito da posição, da forma que o diretor trabalhava, em relação ao professor, depois aquilo que o professor tinha que ter, era numa lógica mais produtivista mesmo. Não estavam pensando como o aluno se sente, que impacto que tem, era puramente visando o resultado. Quando a gente evolui e passa muito tempo, a gente tem publicações mais recentes, que é essa que a gente destaca, esse material aí, que é esse manual de orientação para aplicação de questionários que avaliam o clima escolar. Ele tem um conjunto dos questionários ali, mas toda a introdução desse manual, ele traz muitas coisas conceituais que são muito interessantes e que têm embasado bastante o trabalho do nosso departamento aqui, as formações que a gente faz com os diretores lá em Foz do Iguaçu, no estudo em planejamento, e é um material que é produzido por um pessoal lá do GPEM, que é o Grupo de Estudo e Pesquisas em Educação Moral. Ele começou na Unesp e hoje tem na Unesp e na Unicamp, e a professora Thelma Vinha, que é grande referência, assim, um expoente dessa temática aí de violência nas escolas, dessa discussão de clima, ela compõe, junto com outros pesquisadores, esse grupo, e esse material aqui é o que embasa os próximos slides.
Então, uma definição aí, né, parafraseado lá do pessoal da Thelma Vinha, pode ser definido como um conjunto de expectativas compartilhadas pela comunidade escolar, relacionadas às normas existentes na escola, aos objetivos, ao que se espera de cada um, às relações, à organização e também à estrutura física, pedagógica e administrativa da escola. E cada escola, então, possui um clima próprio, como se fosse, então, uma personalidade daquela escola, e a qualidade desse clima interfere também na qualidade de vida das pessoas e no processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui a gente também está olhando um pouco para essa lógica ainda da produção de resultado, que não é um resultado de objeto, como uma indústria que produz, ou do lucro, mas de conteúdo, que são, aliás, do desempenho que é apresentado por cada escola, como a gente sabe que isso é medido, que de alguma forma também isso é cobrado, né, das instituições, das unidades escolares. Então é nesse sentido aqui, mas também pensando o quão é mais fácil ou mais difícil de viver, de existir, de estar naquele ambiente. E esse clima escolar, a nossa animação antecipou um ali, que era para ser o quarto, mas ela é constituída por 8 dimensões. A primeira delas diz respeito ao ensino-aprendizagem, a segunda sobre relações entre as pessoas ali, a convivência, entre professores, funcionários, estudantes, gestão, regras de segurança, né, como são as regras, o quanto são seguidas essas regras ou não, quantas pessoas percebem e esperam, se sentem seguras mais ou menos naquela escola, intimidação entre estudantes, diz respeito a bullying, por exemplo, né, ou outras formas de conflito mais ou menos grave entre estudantes, a violência física, outros aspectos, como isso é percebido, né, mais pensando entre pares de estudantes, e não como todo, como aquela segunda ali de relações e convivência. Escola, família e comunidade, né, o quanto está envolvida com a escola, as famílias daqueles estudantes, a comunidade ao redor, a rede de proteção, se o diálogo é bom com o conselho tutelar, a associação de moradores, a UBS, se o encaminhamento que é feito para saúde funciona bem, tudo pensando mesmo nessa rede de proteção e nas figuras da comunidade mesmo, né, o quanto a comunidade se sente parte dessa escola ou está distanciado, como que isso se dá aí e como isso é percebido também pelas pessoas de cada escola. Aspecto de estrutura física mesmo, a pintura, o tamanho do muro, se o computador funciona, se os espaços são agradáveis, se tem isso ou não tem, né? Também é um aspecto que é levado em consideração. E a relação aqui de professores e funcionários com o trabalho. Se sentem bem, se dão bem com seus colegas, né? Se tomam um cafezinho junto ou não, se passa um tempo livre ali junto, se conversa, se troca informação, se fala do que é difícil, né? Como que consegue trocar mesmo ali, né? Tem uma abertura para falar com o diretor quando tal coisa acontece, ou ele comigo, se tem muito melindre ou não. Essas coisas aí, de alguma maneira, estão dentro dessa dimensão, que é a penúltima da relação com o trabalho. E a última delas está mais direcionado à forma que a gestão da escola abre essa gestão para a participação das demais pessoas, sejam funcionários e professores, ou seja mesmo essa comunidade, essas famílias que podem vir para participar de tomada de decisão, para pensar em conjunto, né? O quanto podemos, de uma forma assim, cuidadosa, dizer até com uma aspa, mas quão autoritário pode ser esse diretor, ou quão democrático ele pode ser, né? A gente pode pensar de forma mais objetiva nesse sentido, assim, né? Tem mais ou menos abertura para essa gestão desse momento daquela escola. É isso que diz respeito a essa última dimensão. Prof. Raquel. Boa tarde, tudo bem? Não, só eu fiquei pensando na palavra atmosfera, né, lá do livro, enfim, e aí eu até anotei algumas coisas, porque a atmosfera protege, fornece, regula, e a importância desses 8 aqui, né, que a gente está falando aqui, dessas 8 dimensões,
porque elas vão ter essa função, né? E por isso também cada escola ter sua atmosfera diferente, porque vai depender de como essas coisas aqui vão estar reguladas, né? De repente, a intimidação entre alunos, como que está isso? Regra de segurança, comunidade de família. Então, quanto mais regulado, melhor a atmosfera, né? E o oxigênio para respirar vai ser melhor ainda. Né? Então, eu gostei muito da palavra atmosfera. É claro que teve algumas coisas que foi apontada, é um livro antigo, né? Que a gente mudou, estamos em mudança, mas a palavra ela foi muito oportuna e é até agora, né? Que legal, que legal. É isso mesmo. Ainda tem a sua serventia nas possibilidades de metáfora em cima dela, de analogias que a gente constrói, né? Prof. Tatiana, daí em seguida a Rose. Daí a gente corre com o nosso tempo também. Prof. Tatiana. Num gancho do que a Raquel colocou, da importância de ter essa atmosfera, esse ambiente, né, seguro, o inverso também é muito ruim, né? Os conflitos ali na escola podem também ser gerados a partir de uma má gestão. Houve um tempo na escola que eu trabalho que a gestão da escola era uma gestão muito conflituosa, entre eles tinham conflitos, e esses conflitos na relação de trabalho ali entre eles passavam para os professores, para os pedagogos, e o clima, então, da escola era um clima de muita tensão. E aí parece que tudo... Existiam muitas situações, do início do período de aula até o final, era conflito, era briga, é uma coisa muito caótica, assim, e a gente já percebia desde o início com a fala dos nossos diretores. E foi muito bom quando mudou a gestão, e aí com o objetivo mesmo de trazer a cultura de paz, e aí o quanto mudou, hoje que já se passou aí quase 8 anos, a gente vê a diferença muito grande, tanto entre alunos e professores, gestão e professores, a escola é outra hoje. Que legal, Tatiana. Essas coisas assim dão energia para continuar, né? Pensar na importância que tem o debate, da importância que tem uma formação como essa daqui. Muito obrigado por ter compartilhado. Rose. Só para reforçar, o que a Raquel trouxe também é que essas dimensões, se elas não estiverem interligadas, conectadas, você vai sentir como esse exemplo que a Tatiana trouxe, né? Então, ela tinha uma gestão fragilizada, uma gestão que não tinha esse olhar humanizado, não romantizado, porque a gente aqui discute os olhares humanizados. É entender que, voltando lá para aquela primeira foto, né, no acolhimento, entender que hoje a escola é para todas as pessoas, né? Não é uma escola que exclui, né? É uma escola que inclui e é uma escola diversa. Então, se eu tenho alguma dessas, né, dessas dimensões que não estão ali muito bem encaixadas, que estão ali, né, com um dentinho ali faltante, essas dimensões, elas não, esse clima, essa atmosfera, como a Raquel trouxe, não vai ser bacana. A gente vai ter muitas situações de conflito, muitas situações de violência, muitas situações aí onde as pessoas não se sentem pertencentes, não querem estar na escola, desde o estudante até o professor, até aquelas pessoas ali que cuidam da escola. As famílias, quando chegam na escola também, não chegam para contribuir, elas chegam para cobrar. Então, se uma dessas dimensões aqui, isso até uma vinha, ela traz muito isso, né? Se uma dessas dimensões aí, ela está um pouco faltando ali, não tá certinha, não está alinhada, tudo isso vai ser perceptível no processo de ensino-aprendizagem, que é o que a gente precisa que aconteça, né? Que é o nosso estudante estar na escola, aprender na escola, sair da escola como aprendizado. Então, é bem importante que essas dimensões se interrelacionam. E, eventualmente, a falha de uma dessas dimensões, como a Raquel coloca, pode dizer respeito a uma violação de direito mesmo. Pois é. Às vezes as pessoas não conseguem lidar mesmo e para se preservar, saem, né? Para quem não está acompanhando o chat, a Tatiana escreveu que naquela situação que ela relatou, alguns colegas preferiram pedir ordem de serviço para outras escolas do que lidar com aquele clima ruim, né? De ter que conviver com um ambiente que é aversivo, que é desconfortável. Gente, então a reflexão que a gente faz aqui é
Claro, dentro de uma aula mais curta, de uma forma um tanto apressada, mas a gente consegue ver o quanto a gente evoluiu de passar lá de 100 anos atrás, que a gente saía de uma concepção daquela atmosfera, né, de um termo anterior para chamar como a gente hoje fala mais sobre clima, que enfatizava o papel da gestão e o professor em sala de aula, para fazer o aluno ficar limpinho, comportadinho, atencioso, fazendo seu dever, sem ócio, sem nada, é uma coisa um tanto mais rígida, e atribuindo uma responsabilidade específica em figuras específicas. E daí a gente avança para o que a gente tem hoje, que é no slide anterior, essas 8 dimensões que estão interrelacionadas ali, essas engrenagenzinhas representando isso que a Rose destacou, que uma está interdependente da outra, que se eu bagunço com uma, as outras tendem a emperrar também e não funcionar direito, e que a gente, então, agora tem uma concepção que não está falando aqui só de professor e diretor. Podemos pensar o papel do diretor na gestão, podemos pensar na relação com o trabalho do professor, mas dos funcionários também, aquele do portão, o que serve a merenda, aquele que cuida da documentação, que vai tratar bem ou mal essa mãe que vem resolver um problema de matrícula, tudo isso está interligado. A relação dos alunos com os professores e com a direção, entre eles mesmos, a estrutura física, se tem plantinha, se tem uma grama para pisar, se o muro está tudo, né, pichado, ou se foi pintado bonitinho, ou fizeram um grafite com uma arte que tem sentido naquela escola. Então, detalhes que podem fazer toda a diferença, mas que principalmente aqui, né, o que temos que sair desse encontro entendendo a escola é a mesma. Por isso a gente ilustra, inclusive, com o colégio estadual, que tem bem mais do que esses 110 anos que passaram, 180, né, que Rose nos lembrou aí, que estava sendo comemorado e a televisão está cobrindo e tudo mais, contando a história dessa escola. Está lá o mesmo colégio estadual há mais de 110 anos, mas é a visão de como se dá o clima na escola, em outras escolas que existiram todo esse tempo, mudou. Hoje não está mais responsabilizando uma ou outra pessoa com exclusividade, ainda que a gente saiba e valide que alguns professores se sentem com muita responsabilidade atribuída a eles mesmos. Mas daí, como podemos dizer, nem todo mundo que está na política da educação está olhando com essa tranquilidade que a gente está olhando para isso daqui agora, de forma crítica, debatendo, apontando, trocando, mas quem está na pesquisa, na universidade, informações como essa, vocês que escolheram fazer esse tema e não outro, é porque de alguma maneira também querem olhar para essas outras questões que estão impactando o clima escolar. Então é isso, a escola é a mesma, mas a noção de clima se transformou muito, e que bom que ela se transformou muito. E nas redes, né, como a gente sempre faz o linkzinho aí com essa questão digital, por muitas vezes parecer que é um ambiente impune, permissivo, a palavra que eu esqueci, Simone me lembrou, o anonimato pode tornar essas interações mais hostis, fazendo que o clima no ambiente se torne prejudicial a quem é alvo de ataque. E que muitas vezes esses comentários podem violar direitos humanos e causar sofrimentos que começam no ambiente virtual, mas pode desdobrar e desenrolar numa briga de violência física na escola, ou numa ausência, né, numa infrequência, num pedido de transferência que ninguém entende por quê, né, o baixo rendimento mesmo, por um humor mais depressivo, diversos aspectos. Então, temos que dar atenção para isso também. E agora vamos para a prática, pessoal. Vocês notaram que eu estou um pouco mais ansioso, correndo um pouco mais, para a gente poder fazer aqui com tranquilidade. Então agora eu vou respirar fundo e conversar com vocês sobre o clima escolar, o sol do clima escolar. Vocês estão vendo que tem essas fotinhas aí? Elas são diretoras e diretores no seminário de diretores em Foz no ano passado, quando a oficina do clima escolar que o nosso departamento lá realizou, eles tiveram um conteúdo muito próximo com o que a gente está tendo aqui, e eles foram convidados a fazer uma avaliação dessas 8 dimensões nas suas respectivas escolas. E daí a gente teve aí um grande esforço para tentar reproduzir isso para o ambiente virtual.
Então, a gente quer fazer com vocês essa dinâmica, essa ação prática de avaliação do clima escolar. A gente viu lá, olha só, vocês fizeram na escola também na semana pedagógica. É verdade. Poxa vida, então agora vamos... Nossa saída estratégica dessa situação é que quem guardou o que fez lá na semana pedagógica pode fazer uma comparação, porque essa atmosfera, assim como fica nublado e faz sol de um dia para o outro, especialmente o pessoal de Curitiba conhece bem a mudança climática, é uma forma de fazer uma comparação. Será que essa discussão que foi feita pelos diretores, que foi feita com vocês, atualizou de lá para cá? Então, agora vocês vão pintar virtualmente o sol do clima, e quem tem aí a folha que guardou nas suas coisas de quando fez no momento pedagógico, pode fazer uma comparação. Será que estagnamos, evoluímos ou regredimos? A expectativa é sempre que tenhamos evoluído. Então, eu vou pegar o link aqui para vocês. Colocar no chat. O Andrei, isso que você copiou aí está dizendo que é exclusivo para o papo formativo, então não é para a gente fazer com os nossos cursistas? Vocês vão fazer sim com eles, Leia, mas tem um procedimento que vai ser um pouquinho diferente e vai mudar o link. Nossa proposta é assim, vamos fazer primeiro nós aqui, vocês acessam, entram e pintam, e daí a gente explica depois como que vai ser esse procedimento da plataforma para poder fazer com os cursistas quando for na aula de vocês. Beleza? Ok. Então, o link para vocês fazerem é esse que está aqui no chat, pessoal. Basicamente, vai ter o solzinho sem pintar, e tem a orientação ali, vocês têm que entrar no Canva. Quem não tem conta, pode só colocar para acessar com e-mail, coloca o @escola, vai funcionar até que seja com outro, coloca a senha do e-mail, e daí vai entrar. E daí vocês vão poder fazer o movimento de colorir o solzinho ali no Canva. Tamara. Essa pergunta da Leia me lembrou de uma situação. Quando vocês fazem a cópia desse material para apresentar nas reuniões, e vocês disponibilizam essa cópia lá no Classroom para os cursistas acompanharem, fazer essa cópia sem os comentários, porque aqui nos comentários aconteceu algumas vezes, né, de colocar o mesmo material fez a cópia, mas com os comentários. E aí apareceu links que não era para eles, era só para o formador e tudo mais, deu aquelas dúvidas, né? Essa aqui é uma atividade, por exemplo, que se aparecer desse jeito lá no Classroom, vai dar um bug no sistema do cursista, né? Então, essa prática de, na hora de realizar a cópia sem os comentários para o cursista que está olhando os slides, né? Aí só aparece os slides mesmo. Eu tenho feito 2 cópias, uma para mim com as anotações e a outra para eles sem as anotações. Mas em PDF é muito mais prático fazer, a gente colocar para eles em PDF. Pode ser feito em PDF? Pode sim, pode, a forma que ficar melhor para você, prof. Tá bom, obrigada. César estava dando essa dica, inclusive, no chat aqui, Léa, que ele também salva em PDF a cópia, daí ele mostra só os slides. Exatamente, é que eu fazia sempre assim, em PDF, mas beleza. Conseguiram lá, pessoal, fazer o acesso de vocês lá e colorirem? Eu consegui, mas estou penando aqui para começar a colorir isso aqui. Vai aqui em ferramentas mesmo? Tem como você fazer um tutorialzinho mostrando para a gente, abrir para você e mostrando para a gente o que a gente deve fazer? Porque foi para um lado ali que tem que abrir o Canva, né? Isso. Então, mas... eu vou compartilhar minha tela aqui, acho que vai facilitar um pouco. Espera aí. Vou colocar o link aqui.
Só mais um instante. Acabou que ficou escrito cursista aqui para todos, pessoal. A ideia é que cada um tenha um próprio nome aqui. Vocês estão vendo minha tela, certo? Sim, estamos. Ó, Então, cada um desses é para um, porque tem todos iguais. Isso. A ideia é que quem abriu aqui, ó, vamos dizer que eu sou um aqui dos formadores, eu vou escrever meu nome aqui. A primeira coisa é clicar em cima de cursista, no caso que era para ser formador, acho que a cópia ficou com o link que era próximo dos cursistas, mas não tem problema, o efeito vai ser o mesmo. André, é que é para eles colocarem depois, lembra que eles vão fazer uma cópia, eles vão colocar o nome de cada cursista que vocês têm. Então, se você tem a Maria, a Érica, a Andréia, o José, lembra aquela atividade que a gente fez Da ilhazinha. Da ilha, que você também tinha que colocar o nome do slide de cada um? Então, você vai ver que aqui embaixo ó, tem 20 desses solzinhos do clima. Cada um deles, você vai colocar o nome de um dos seus cursistas. É que no caso eu queria dizer, Rose, que nessa ocasião do da ilha, a gente tinha colocado o nome dos formadores. E daí, nesse caso, já ficou pronto como vai para o cursista. Quando eles entraram, estava lá Leia, Raquel, Pablo, João, entendeu? Nesse sentido. Eu não estou vendo a tela de vocês, gente, eu vi que alguém levantou a mão, mas bem rapidinho, só para responder sobre essa questão do tutorial, que é o tutorial para realização aqui. A orientação de como fazer, ela está na própria imagem. Aqui tem uma imagem que é um print, que é exatamente dessa tela que eu tenho no Canva aqui, ó. Percebam. Modelos, elementos, texto, marca. Dentro da figura aqui, ó, dentro da tela do Canva, da imagem. E aqui é o que está funcionando, ó. Modelo, elemento, texto, marca. E eu tenho que ir em qual? No ferramentas. Depois e está escrito aqui embaixo, ó. Primeiro clique em ferramentas, depois em desenho, depois em marcador. E aqui está ilustrado como é. Não sei se vocês estão vendo meu mouse passar, mas estou falando da imagem menor que está ao lado do solzinho em branco. Então, seguindo o que está ali, eu vou em ferramentas, vou até o desenho, que é o lapisinho. Ó, se eu deixar o mouse, ele aparece desenho. Cliquei, aparece lápis, caneta, marcador. A gente foi no marcador que já é o amarelinho, é mais fácil, não que não pudesse ser outro, tá? Mas o marcador, quando eu clico aqui, pronto, meu mouse já é um marcador de texto. Tipo um marca-texto desses de papelaria, ó. Agora eu venho aqui e eu consigo pintar. Tá aparecendo pintado para vocês? Tá sim. Então. Tá aparecendo sim. Pronto. Então eu vou olhar. Começa pelo A, por exemplo. Motivação para o ensino-aprendizagem lá na minha escola. Como tá? De nota de 1 a 5. Ah, tá bem ruim, todo mundo desmotivado. Pinto um só. Qualidade da convivência. Ah, não sou motivado, mas todo mundo se dá muito bem. Os professores, os alunos. Então aqui eu vou dar nota 5. Eu pinto até o 5. Cumprimento de regras. Aqui é mais ou menos. Vou pintar até o 3. Tranquilo? Beleza, deu para fazer. É para pintar os 8, né? As 8 dimensões, né? Exato. Se alguém tiver dúvida, pessoal, pode falar no áudio ou escrever. Só lembre de começar escrevendo aqui o nome de vocês. Para poder... Eu vou apagar esse que eu fiz aqui. Para poder ter... Não fazerem pintando o mesmo. Deixa eu ver se já tem alguém que está pintando aqui. Andrei, eu tive a impressão que aqui para nós já gerou uma cópia. Por exemplo, esse número 1 que você tá, eu pintei, mas não é o mesmo que você tá aí. Automaticamente ele já gerou cópia para nós. Exatamente, que eu também estou no número 1 e não é o mesmo que você tá, é o outro também. Beleza, então funciona assim. Depois a gente explica como fazer a cópia para os cursistas. Por hora, então, preencham os de vocês como está sendo possível preencher. A sugestão que eu dou é para que todos treinem, porque isso aí vai dar pano para manga. Treinem bem.
Aline, eu vi que o pessoal tá escrevendo aqui no chat que o Canva é difícil e que pode, e sim, a gente sabe que tem pessoas que têm bastante dificuldade, né? E aí a questão do celular, a orientação é que faça no computador, eu sei. Mas assim, vocês que estão aqui, todos conseguiram chegar nessa tela que o Andrei estava? Acho que isso é uma coisa importante, porque não é difícil chegar nessa tela, certo? Porque se chegou nessa tela, se conseguiu acessar a ferramenta e pintou, pronto, tá? Tá beleza, tá bem bacana. E aí, como você vai fazer a cópia, aí o André vai explicar agora. Então, alguém não conseguiu chegar na tela que o André estava? Acho que essa é uma pergunta importante. Acho que a Rosana está dizendo que o Canva está rodando e nada de abrir. Talvez dar um F5, Rosana, clicar no site e colocar Enter. Porque, a princípio, o link está igual para todos e o pessoal está conseguindo. Aline. Eu já pedi para fazer uma adaptação. Eu vi que a Gisele colocou ali no chat, é o que eu estava pensando. A gente tem muitos cursistas com muita dificuldade de usar a tecnologia, cursistas que são readaptados, né, 60 mais, como a Gisele colocou ali. Então, eu queria ver se existe a possibilidade de eu pedir para que eles, anteriormente, né, eu já mandaria isso para eles imprimirem isso e trazer isso impresso para fazer de forma manual ali, porque eles não vão conseguir. Pelo que eu conheço deles dessas duas reuniões, eu tenho ali vários que não vão conseguir fazer todo esse processo. A gente pensou nessa alternativa, mas o que a gente teve de dificuldade, acho que o pessoal do apoio pode confirmar, é porque tem a necessidade de colocar um link lá no caderno de implementação. E daí, se a gente faz uma atividade offline, que é papel e caneta, folha impressa e pintar, eles não têm como comprovar essa atividade por meio de um link. Rose, consegue pensar uma alternativa? Eu consigo sim, Andrei, que é mais ou menos isso que a gente tinha pensado, Aline, acho que dá para você fazer assim, pedir para, isso a gente pode alinhar depois ali com o nosso apoio, mas pedir para que, sim, eles pintem, né, no físico, só que aí eles vão ter que gerar um link. O que você acha mais fácil? Aí pedir para eles, você vai ter que tirar uma foto, salvar isso daí no seu computador e transformar isso num link e colocar no caderno de implementação. Acho que o que eu consigo pensar agora é isso. Não sei se alguém tem outros. Porque assim, o que a gente trouxe aqui é que assim, que é uma atividade bacana, que você pinta, que é mais lúdica, né? E que você pode pensar. Nós tínhamos também já conversado sobre essas dificuldades tecnológicas que a gente sabe que existe, né? Então, se você acha que dá para fazer isso, pedir para imprimir, para que eles pintem, só que depois vai ser preciso gerar um link para colocar no caderno de implementação. Aí você avalia o que você acha que vai te dar menos trabalho. Ou vai dar trabalho de qualquer forma, né? Mas o que você acha que eles vão conseguir fazer melhor? Porque pelo que, não sei a realidade das outras turmas, mas pelo que eu pude perceber nessas duas reuniões que já teve o RAF e teve ali o caderno para implementação, que é nas guias ali do lado, já deu bastante trabalho para a gente conseguir explicar essas ferramentas para eles. E aí o Canva, penso que vai dar mais trabalho ainda. Então, acho que daí a gente perde muito tempo falando da ferramenta e esse tempo que a gente poderia estar dedicando ali ao conteúdo em si, né? Não sei, vamos ver. Eu pensei numa sugestão que seria a seguinte, se ao invés de pintar, que essa vai ser a dificuldade, eles colocassem, porque daí ali tem a estrela, né? Enfim, a letra A, motivação para ensino e aprendizagem, eles enumerassem só, de 1 a 5, quanto que está a sua motivação para ensino e aprendizagem? Mas daí usar outra coisa. Aí é B, qualidade de convivência e relações sociais, de 1 a 5, enumere para mim. 1, 2, 3, 4, 5, ao invés de pintar. Só fazer de uma outra forma que eles não precisem pintar, só enumerar. Material. Chat, não é? Colocar no chat é mais fácil também deles fazerem, interagindo no chat. Eles precisam de um link, né? Daí não usar o Canva, usar outra ferramenta que só precise daí assinalar qual é, de 1 a 5, quanto estaria. Forms, eu acho que é interessante o Forms. Faz com colunas e eles vão ali colocando a quantidade.
porque daí no Forms tem o link para colocar no Class. Tem uma proposta, pessoal. Vamos terminar a nossa como foi feito e daí a gente pede para vocês segurarem, não baixarem a apresentação ainda, não fazerem. A gente discute com o pessoal do Uniforme e dá um retorno para vocês em até 24 horas. Então, até amanhã, 13h, a gente vai dizer, pessoal, adaptamos para esse caminho aqui e, claro, vamos levar em consideração todas as sugestões e pensar em algo que seja simples, com tempo de atividade e gere o link que tem essa obrigatoriedade aí. Rose. E se for, mas ela disse agora fazendo Forms, mas fazendo Forms é um link também. Então, você acha que a dificuldade é a mesma? Não vai ser a mesma? Vai ser menos? É porque Não, eles porque só você vão põe o precisar link. assinalar, Rose. Eles Aqui têm o eles... link no chat, eles entram, faz, e depois eles copiam esse link e colocam lá no caderno de implementação. Bem mais Entendi. fácil mesmo. Tá, entendi. Então, vamos fazer isso que o Andrei propôs, tá bom? Vamos só finalizar, Só então. um pouquinho, desculpa. Esse link não é nós que vamos gerar para o aluno com o nominho dele, do cursista lá? Daí, será que a gente não podia fazer igual fazia nos Redes, lá, primeiros cliques? Olha, abram aqui, você faz primeiro, eles olham, para ir fazendo passo a passo. Ó, pega a ferramenta, igual o professor fez com a gente aqui, será que não ajudava? Porque assim, de certa forma, eles também iam ter contato com outro recurso digital, porque sempre a gente fica no mesmo. Esse professor, ele está readaptado, ele está ali na escola, mas ele também tem que estar, de certa forma, se inteirando dos instrumentos, né? Acho que vamos fazer assim, ó, a gente vai dar a resposta para vocês até esse período que o Andrei falou, mas a gente não vai tirar essa forma de fazer. A gente vai dar uma outra opção para aquela turma que você entende que não vai conseguir fazer daquela forma. Então, a Cris, sei lá, o César, o pessoal que conseguiu fazer dessa forma, eu acho bem importante isso que você trouxe, que é fazer o passo a passo, fazer ali, faz isso, faz isso, faz isso. É possível ser feito. Mas se você já está prevendo, né? Olha, o meu cursista realmente ele não vai conseguir. Então, nós vamos fazer essa outra opção mais simples, e aí você analisa ali qual que você vai usar na sua turma. Tudo bem assim? Pode ser assim? Ah, e a propósito, esse negócio eu não falo mais, não vai conseguir, porque quando vocês apresentaram na semana passada aquela questão anterior, aquela questão da meditação, eu falei, meu Deus, isso vai dar pano para manga. Eu fiquei apavorada. E eles adoraram fazer, eu fiquei surpresa. Então, às vezes a gente prevê uma coisa que não é o que vai acontecer. Ansiedade. E obrigado por compartilhar. E assim, gente, a gente está levando isso em consideração, porque não é a primeira vez que vocês pontuam isso. A gente fez, inclusive, um teste com uma colega que, né, também tem suas dificuldades tecnológicas e funcionou com apoio até chegar. Mas o brilho no olhar de quando ela entendeu e fez o coloridinho ali de cada triângulozinho foi muito gratificante também, a ponto de a gente optar por manter. Mas a gente tem que, claro, contemplar todo mundo, né? Então a gente... Aí, ó, também não vai ser sempre regra, né? O César disse que nas salas dele, 2 ninguém quis compartilhar o que sentiu na meditação. Leia. Corroborando com a fala da Cristiane, as minhas 3 turmas gostaram muito, fizeram, foi bem tranquilo, foi bem legal. Esse do Canvas, é que a primeira coisa é que todos eles têm que ter a conta no Canva para facilitar, porque a hora que você clica no link para entrar, ele pede para você entrar no Canva, e para você entrar no Canva, você tem que ter a conta, e daí ele vai te mandando vários caminhos. Como você fez o tutorial ali para entrar, o caminho para entrar, ajudou bastante. Então, eu fui fazendo, mas aí depois eu não conseguia pintar onde que ia, e o tutorial ajudou. Então, pode ser que a gente, fazendo um tutorial e ele seguindo a gente, dê certo. Mas vai ter eu tenho algumas pessoas de idade, pedagogos, que têm alguma certa dificuldade mesmo com essas ferramentas. Tá. Como que puder ajudar, daí eu a acho gente que agradece.
É isso, como eu mencionei, né? Se a pessoa não tem a conta, com o e-mail ele completa uma conta. Então, basicamente, é selecionar o e-mail, digitar a senha do e-mail. Não vai ter que digitar dado por dado, digitar o e-mail. É uma coisa que puxa no automático. Pessoal, eu estou vendo mais inscrições, só que eu estou preocupado com o nosso horário. Prof. Karina, bem breve para a gente poder avançar e fechar, tá bom? Ok. Gente, em um Formadores do ano passado, eu soube que a Secretaria do Estado, tem uma parceria com o Canva e todos os profs têm acesso até algumas ferramentas que os alunos não têm. Então, eu acho legal eles terem acesso a essas novas ferramentas. Eu sei que é mais trabalho para a gente, mas todo mundo vai ter. Por isso que entrando com a Escola, você já entra na sua conta, inclusive a gente é pró, tá? E então, eu vou tentar fazer isso. Para quem enfrentou o RAF, gente, a gente Ó, dá conta aí do Canva, né? e, gente, bem legal, prof. Obrigado por compartilhar. A gente acho que tem um aspecto que é nuclear de tudo isso. Tem que enfatizar o uso do computador. Quando eles escolhem fazer, essa orientação já está dada, está no manual do cursista. Se fica na exceção, porque daí, gente, pode ser qualquer coisa. No celular vai ser sempre difícil. Sempre difícil acompanhar uma chamada e fazer outra coisa no celular. Eu acho que parte desses problemas tecnológicos residem aí, no não seguir a orientação de estar no notebook ou no computador de mesa. Acho que aí a gente já ganha uma parte. Prof. Tatiana, eu falei que tinha que encerrar as inscrições, bem rapidinho. Desculpa, Andrei, mas é que na escola tem limitação de internet, alguns problemas em relação à rede da escola. Gente, a gente tem que pensar que na escola eles estão lá com um monte de alunos usando a mesma internet também, né? Tem a questão da velocidade também, né? Pensar numa alternativa nessa que seja mais leve. Fechamos, pessoal. Todo mundo conseguiu pintar no meio, no meio da conversa toda? Conseguiram? Maravilha. Ó, a gente vai dizer aqui... eu vou dizer como era para ser feito, tá? Não vai dar tempo da gente fazer, porque senão te tira o espaço das colegas fazer o alinhamento de vocês. Mas a ideia é que, concluindo, seja no Canva, ou seja na alternativa que a gente fizer, depois vocês façam uma forma de todo mundo poder dizer como avaliou cada uma das suas e fazer um comparativo com os demais. Então, a sugestão para essa hora seria tirar a apresentação e você, formador, formadora, fazer um acompanhamento e combinar com eles assim. Eu vou ler cada uma dessas dimensões e quem colocou 3, 4 ou 5 de ponto para essa dimensão, pintou o solzinho com 3, 4 ou 5, vai fazer um sinal de joinha. E daí a gente pode fazer assim mesmo, para não ter que usar a reação, porque ela não pega no vídeo e tal, podia ser aqui, mas vamos combinar de fazer assim, ó. Então, digamos, ensino-aprendizagem, 3 a 5 faz assim, quem colocou 1 ou 2, assim negativo. Vamos fazer um só dos nossos aqui? Ó, fazer o próximo agora. Relação de convivência e relações sociais entre estudantes. Quem colocou de 3 a 5 faz joinha, quem colocou de 1 a 2 faz negativo. Pessoal, combinamos que era na câmera, assim, ó. Vocês estão colocando tudo na Andrei, reação. não pega eles na câmera. Hã? Na câmera só pega o apresentador, não pega eles. Pega ele sim. Pega sim. Não, na gravação pega quem está falando. Na gravação. Ah, tá. Mas é que as pessoas... Vocês veem uns aos outros aqui? Então. Uma parte só, todos não. E também pode pedir para eles escreverem no chat. Beleza, coisa assim. Porque no chat fica registrado. Porque aí a função dessa parte não é tanto pelo registro, é menos pensando no que é obrigatório e mais na importância que tem de sentir como a sua escola está diferente ou semelhante às demais. E no seminário de diretores, quando a gente fez, tinha umas plaquinhas de levantar. Gente, era muito legal, porque a gente conseguia entender mesmo, era como se fosse uma pesquisa, assim, tinha uma amostra de 80 pessoas e a gente sabia...
por exemplo, que questão de conflito estava menos avaliado, levantava a plaquinha vermelha, e daí tinha esse contraste daqueles que estavam apoiando, que tinham uma avaliação superior ou inferior em cada aspecto. Então, acho que vocês podem pensar o que fizer mais sentido. Eu coloco no modo... Eu estou vendo vocês no modo mosaico, que é igual quando a gente tira a fotinha. Eu estou vendo todo mundo que está na chamada aqui com a câmera ligada, eu estou vendo neste momento. Então, se todo mundo fizer isso ou isso, eu consigo fazer a comparação. Agora, depende de cada um como coloca na sua própria tela, né? Enfim, como isso não tem que ter o registro, é mais para eles se perceberem mesmo, vejam o que funciona para a turma de vocês. A nossa questão com o maisinho ou menos aqui, não é nem tanto o registro, mas é porque quando várias pessoas colocam um ao mesmo tempo, ele vira um grandão que explode. Não dá para entender exatamente uma proporção, né? Tende aí um grandão que explode positivo e um grandão que explode negativo. Não dá para saber se isso é 50-50 ou 70-30. Por isso que a gente pensou de fazer para a câmera. Mas o chat pode ser uma alternativa também. Mas a ideia aqui é, tendo tempo para isso, a gente sabe que vai ser desafiador fazer essa parte, quando retornarem, façam esse compartilhamento assim. Tá bom? Gente, complexo, né? Vamos retomar o combinado que a gente vai fazer isso ficar mais simples como uma alternativa. Deixa eu voltar o slide. Cadê as meninas de Toledo? Me desculpem, não vai ser assim. Estamos invadindo o tempo de vocês. Estamos aqui já te xingando. Por favor, não xinguem minha mãe, pelo menos. Mantenham na minha pessoa. Vamos lá, gente. Vamos acabar já aqui rapidinho. Peraí. A orientação vai estar... Vai estar no chat de como fazer. Meu Deus do céu, gente. Tem o RAF. Eu tinha esquecido do RAF. Socorro. Aqui vai ter o RAF, a troca é quando voltarem, tá aqui a explicação, ó, sinal de positivo ou negativo, se der tempo alguém para comentar, vai para o RAF, podemos combinar que vocês fazem depois do alinhamento hoje, o RAF, pode ser, pessoal? Meninas de Toledo? Pessoal, coloca o link para nós, a gente copia e faz depois, envia. O link que é o mesmo de sempre, mas eu vou mandar aqui também, qualquer coisa vocês... Alguém manda no grupo, eu acho que o link ele é fixo, mas está aqui no chat, enviado. Então mudou aquela história de que ia ser um RAF, um link para cada RAF, então não é mais, então vai ser um link fixo, então. É o link fixo. É o que a gente falou na reunião passada, Léa. Lembra que a gente disse que trouxe algumas mudanças no RAF e uma delas era essa. No Locker Studio. Locker Studio. E aqui, gente, destacando que o último slide tem esse daqui também para o feedback da reunião. Deixa eu mandar ele aqui também. Esse está sem o link, peraí. Gente, vamos assim, passar um pano para a gente mesmo, se as colegas me permitem. A discussão estava tão boa, né? As participações de vocês, não dava para cortar. Até eu aprendi bastante com a reunião de hoje, muito, então vamos passar um pouquinho de pano. E a última aqui, o último slide, cadê? Estou me atrapalhando. Estou nervoso com o tempo. Esse daqui do Acontece na Escola, que é do Banco de Talento, o lembrete, o link, e a gente acaba a apresentação com o Saiba Mais. E daí aqui está o nome do livro do Perry, lá de 100 anos, para quem achar é bem interessante. Um outro artigo que menciona algumas coisas ali sobre relação de clima e impacto na aprendizagem, o site do pessoal lá do GPEM, e aquele da capinha vermelha que tem as dimensões descritas com mais completude, os formulários, esse material que é bem completo, está linkável ali também no Saiba Mais. E a gente, então, fecha por aqui, Rose? Podemos? Fechamos por aqui, gente. Nós, meninas de Toledo, ali, a Gisele, vai matar a gente, Gisele. Só a fotinha para o nosso registro. Cadê? Deixa eu fechar aqui tudo. 1, 2, 3 e...
pronto, fotinha feita e tudo mais. Pessoal, desculpa mesmo a correria, tá? A gente está buscando aí fazer o melhor, a gente também aprende no processo. Na próxima a gente deixa uns minutinhos a mais para o pessoal daí do apoio de vocês, tá bom? Valeu, gente. Vou parar a gravação aqui já encerrando. Até semana que vem. Nesse Forms aqui, qual que é a turma?